New Energy oferece solução ideal para sua empresa ou residência. Estamos de volta, olha, 11 horas e 43 minutos. Gente, olha, o Rio Grande do Norte tem visto aí o acesso aos bens culturais se expandindo, né, para além da capital. E projetos como Trapear Semente e o Movidos à Dança permearam, né, cidades aqui do nosso interior do estado, promovendo formação teatral, celebração da diversidade na arte. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, a partir do dia 15 de setembro, o Seridó Potiguar será cenário de espetáculos teatrais produzidos e preparados por novos grupos teatrais implantados pelo projeto Trapear Semente. E durante todo o ano de 2023, gente, adolescentes e jovens das cidades de Ipueira, São José do Seridó, Santana do Seridó, São Fernando e Ouro Branco foram, olha, abraçados por esse projeto maravilhoso que visa a criação e profissionalização de grupos de teatro. Já o grupo Movidos à Dança levou aí o seu espetáculo Nuvem de Pássaros a 6 diferentes cidades aqui, sendo elas Pendências, Guamaré, Porto Alegre, Carnaúba dos Dantas, Bahia Formosa e Pedro Velho. E com uma apresentação tocante que une aí artistas com e sem deficiência, no dia 26 de setembro, o grupo comemora o sucesso da turnê com uma apresentação, né, de aniversário. Sabe aonde, gente? No Teatro Alberto Maranhão. E pra gente saber sobre tudo isso, né, sobre os grupos, sobre essa coisa cultural maravilhosa, a gente tá aqui com a Tatiane Fernandes, que é produtora cultural. Tá envolvida com tudo isso, né, Tatiane? Que coisa boa, muito legal a gente, né, falar de cultura e principalmente a cultura no interior do nosso estado. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, que ótima apresentação, né? Acho que deu aí um panorama bem bacana do que a gente vem aí se aventurando. O interior do Rio Grande do Norte é um celeiro, assim, né? E a gente escolheu, nos últimos 2 anos, trabalhar com a juventude. Sim. Enxergar, assim, às vezes na produção artística a gente olha muito para criança e às vezes faz muita produção para adulto. E nessa nossa fase de adolescente que é tão efervescente, tantas novidades acontecendo. Então e a energia também, né? Energia e criatividade, né? A descoberta do mundo também, né? Com muitas coisas. E a gente acredita muito na arte como esse elemento de educação, de transformação de índices, né? A gente tem aí um IDH às vezes tão fragilizado, vulnerável, né? E a gente teve essa oportunidade através desse edital, que é um edital chamado Transformando a Energia em Cultura, que é através da Lei Câmara Cascudo e o Instituto Neoenergia e a Neoenergia Coserne são os patrocinadores através do governo do estado. Enfim, nós chegamos nessas cidades todas. A juventude, olha, tem cidade que a gente está trabalhando com 50 jovens, São José do Seridó, por exemplo. Aí, quer dizer, a gente levanta a ideia de lendas, a história do município, as personalidades desses municípios. E aí isso tudo vai se transformando em teatro. Paralelo a essa formação, você está dando oportunidade de formação mesmo, porque eles têm que escrever os textos, eles têm que desenvolver as personagens, né? Eles têm que saber mais sobre o seu município, envolve as famílias, porque aí horário de ensaio, né, tem que levar e buscar. A própria prefeitura, ela acaba tendo uma outra dinâmica de relacionamento com esses jovens. Então, na parte da formação teatral, o Trapear Semente, ele é um projeto de destaque. A gente já atingiu 16 cidades. Esse ano a gente está em 5 cidades. Ano passado fizemos 6 cidades. Pegamos ali Currais Novos, Acari, Equador, Parelhas, as cidades ali por ali mais no Oriente. E no Movidos à Dança, a gente tem um trabalho de dança contemporânea. A gente monta espetáculos aqui em Natal, a sede do grupo é aqui. E alguns dos nossos bailarinos são pessoas com deficiência. Então é muito interessante o nosso convívio no processo da inclusão, porque a gente nunca imagina, ou não é padrão imaginar que uma pessoa com deficiência vai ser bailarino, né? Uma pessoa que utiliza cadeira de rodas ou qualquer outro tipo de deficiência física. Então, Movidos à Dança acabou sendo esse projeto que levou um espetáculo nosso, uma experiência que ela é esteticamente muito rica, cenário, iluminação. A gente ralou nessas 6 cidades, eu passei 1000 aventuras para conseguir fazer acontecer, né? Estreliça, saía daqui levando coisas daqui de Natal. E as cidades foram maravilhosas, acolhedoras. Tivemos públicos de 500 pessoas de plateia. Lá em Guamaré, por exemplo, eles têm um centro de convenções ali em frente para o mar. Ai, a coisa mais linda, gente. Você vê galinhos ali na frente. Foi maravilhoso. O público as escolas todas presentes. Então você tem essa experiência de uma estética artística, de um trabalho artístico, que a arte, de alguma maneira,
ela tem esse poder de expansão do conhecimento, né? Você assiste uma informação. semente ali, né, Tatiana? Exato. Você assiste uma informação e essa informação ela abre perguntas, questionamentos. E, paralelo, a gente visitou pessoas com deficiência nas cidades, conversamos com essas pessoas, o que elas fazem, como elas vivem, e chamamos, né? Vem ver a gente dançar. E agora, dia 26 de setembro, como você bem citou, o grupo comemora 5 anos. Sim. A gente Eu vai já ia perguntar, tem quanto tempo já os projetos, né? Isso. O Trapiá, Trapiá é um grupo de Caicó, chamado Trapiá Cia Teatral. Lá eles têm uma associação. Abriram agora uma sede também, no bairro de Soledade, que é um bairro periférico de Caicó. E já dão aulas gratuitas para a comunidade de artes visuais. A gente tem um artista visual que é Custódio Jacinto, um cara super já de grande trajetória nas artes cênicas e também nas artes visuais. E eles dão aula de teatro, tem aula de dança. Então, a comunidade de Soledade já é abraçada pela pela Trapiá, lá em Caicó. E o grupo está formado desde 2011. Então, já tem uma série de trabalhos, de bagagem e tudo mais. E o Movidos à Dança, que é esse grupo de dança contemporânea aqui de Natal, comemora seus 5 primeiros anos. É um grupo ainda criança, né? Primeira infância ainda, 5 anos. Agora, também é um grupo formado com pessoas que têm uma longa trajetória. Um dos diretores do grupo, Anderson Leão, já tem uma carreira internacional, já dirigiu em Portugal, já dirigiu em Costa Rica, já levamos espetáculos para a Alemanha, participamos de festivais com produções nossas aqui. E o Rio Grande do Norte tem uma produção de dança que trabalha com inclusão também bem consistente. Então é um grupo jovem, mas também formado por pessoas de muito tempo. Daniel Silva, que é um dos diretores fundadores do Movidos à Dança, ele é o diretor-presidente hoje, é uma pessoa com deficiência, então ele traz esse ensinamento diário para a gente, da gente entender que de limitações temos todos nós de alguma maneira temos. De superação temos muito. Sim. Temos muito, e essa possibilidade de fazer tudo o possível, tudo o que você deseja, claro, dentro de um aprendizado. A gente vai para essas cidades do interior e acessibilidade, como é, Sim. Pousada, como é, e é uma escola para gente, para quem nos recebe, que faz um grande esforço em tentar produzir alguma acessibilidade que muitas vezes não tem dentro das regras, dos padrões, até os próprios equipamentos, né? Os prédios são antigos, aquele tempo de construção você não tinha essa questão de colocar acessibilidade. Exato, às vezes tem uma escadaria enorme, né, que aí tem que... A gente teve agora no hotel, aí eu liguei e falei, olha, a gente tem 2 pessoas com cadeira de rodas. Ele falou, ai, vocês não vão poder ficar aqui, porque não tem como chegar na recepção do hotel, porque tem escada. Agora, isso faz a pessoa despertar, faz a pessoa pensar na possibilidade de como acolher. E adaptar. E assim, eles realmente fazem grandes esforços para fazer as adaptações dentro do que é possível. O grupo também, né? Agora, o grande lance é esse encontro com essa juventude potiguar. A gente agora entra também numa série de estreias nessas cidades do interior com o Trapiá Semente, que é esse projeto que você falou logo no início. A gente vai estrear em São Fernando, a gente vai estrear em Ipueira. Ipueira tem uma professora nossa lá que é maravilhosa. Ela mexe com teatro de bonecos, mamulengo e tudo. Ela é Catarina Calungueira, uma figura de destaque nacional e está fazendo um trabalho bem interessante de formação, tanto das crianças escreverem, os adolescentes escrevem a própria história e eles contam essa história da maneira que eles querem. E é um resgate da identidade cultural também. Quando a gente chama resgate, assim, um resgate da percepção, porque está tudo ali. É só um start que a gente dá, sabe? Então é um trabalho muito gostoso de fazer. O evento do Teatro Alberto Maranhão vai contemplar as 2 áreas, a dança e a parte cênica, a parte de teatro. Os 2 grupos que vão se apresentar. Na verdade, no dia 26 de setembro, aqui no TAM, a gente vai fazer os 5 anos do Grupo Movidos. Então, o que a gente vai mostrar? A gente vai trazer todo o acervo de produções que o grupo já fez, entre espetáculos. Como a gente atravessou nesses 5 anos também a pandemia, a gente produziu muito material audiovisual. Sim. A gente vai mostrar os videodanças que a gente fez, as experiências que a gente teve nisso. Vai trazer com fotografias, elementos dos espetáculos e vamos apresentar o Nuvem de Pássaros, que foi esse espetáculo que a gente circulou por essas 6 cidades do estado. Então, na verdade, nesse dia 26 a gente está tratando da dança, né? A dança contemporânea do Grupo Movidos. Vamos lançar também uma publicação que a gente fez com todo o nosso portfólio. E a ideia é que a pessoa conheça um pouquinho da história do Nuvem de Pássaros. Esse espetáculo nasceu na Costa Rica,
Foi feito lá com um grupo de dança, com IA Dança. E daí depois Anderson disse, vou montar aqui em Natal também. O que acontece? Ele fala muito da vida em sociedade. Ele pegou essa ideia de como é que os pássaros se juntam para viver em bando, para se proteger, né? Tem aquela nuvem de pássaros, os pássaros estorninhos, que eles andam, formam aquelas nuvens. Se inspirou dali, e dali toda a história de como é que os pássaros se adaptam para viver, uns ajudando os outros para ter uma vida um pouco melhor. Então, um pouco, o Nuvem de Pássaros é esse espelho de como o humano também pode se espelhar nessa vida solidária, né, colaborativa, que os pássaros têm também como uma ideia. Então, no dia 26 de setembro, a gente faz no TAM os 5 anos do grupo e apresenta o Nuvem de Pássaros também com alguma informação audiovisual. E lá no Seridó, a gente estreia em São Fernando, vamos fazer a estreia do espetáculo, chama Sementes do Sertão. Vai ser muito interessante, eles vão contar uma história do boi, do mazeiro, muito interessante. Eu estava, inclusive, antes de chegar aqui, conversando com a diretora. O boi, o mazeiro. É uma história, uma lenda que eles têm lá, que é a história que o pai que deu o boi de presente para a filha, depois quis vender o boi, e depois ele se sente meio com ciúme do boi, porque o boi tem muito poder, o boi não morre, o boi sobrevive às grandes dificuldades, e aí a família e a sociedade toda ali do lugar se envolve com esse mistério de por que o boi não morre, né? Por que o boi está tão resistente. E essa lenda, né? O boi mesmo, a brincadeira do boi bumbá, essa força da cultura popular de como a gente é resistente, né? O nordestino resistente, que sobrevive mesmo a tantas adversidades. Mas ele vai resistindo a cada apresentação dessa, a cada ideia dessa, que você vai fazendo ressuscitar e não deixando morrer nessa cultura colorida, bacana, né, tradicional. Que e a gente fantasiosa, né? Fantasiosa. Que promove a criatividade. A criatividade, eu costumo dizer que nós, nas artes, a gente fala muito de economia, do processo do desenvolvimento sustentável. E a gente que trabalha com arte, a gente lida com uma economia que a gente chama da economia da abundância. Normalmente, você, quando explora alguma produção, você vai explorar minérios, vai explorar água, você tira, e uma vez que você tira da natureza, não volta mais. E a criatividade não. Quanto mais você cria, mais você cria. Então, essa ideia da... É uma economia limpa. É uma economia da abundância, de quanto mais você extrai, mais você tem para extrair. E, ao mesmo tempo, a gente também passa a entender melhor em termos de sermos cidadãos nesse lugar onde a gente precisa se relacionar com o capital, mas como a gente pode promover algo de sustentabilidade, de desenvolvimento humano através da arte. Tatiane, só para a gente finalizar, 2 participações. Como é que é a participação nos projetos, né, em si, e como eu faço para participar também desse momento ali dos 5 anos? Olha, já são super convidados para estarem conosco, vocês, os ouvintes também. A entrada vai ser franca. Dia 26 de setembro é uma terça-feira. A gente vai fazer um processo de retirada antecipada de ingressos. A gente sempre coloca pela internet. Então, siga aí o Movidos, @MovidosDança. No Instagram a gente já vai divulgar isso. Então, @MovidosDança, gente. Isso. E aí a gente vai distribuir esses ingressos. São 600 lugares, então vai dar pra gente receber bastante gente. E quem tiver pelos interiores aí do Rio Grande do Norte, todas essas cidades que a gente citou aqui, Poeira, São José, São Fernando, Ouro Branco e Santana do Seridó, todos os espetáculos também vão ser o acesso gratuito. A gente coloca todo mundo para saber na cidade e é só chegar para estar junto da gente e usufruir dessas histórias todas. Que maravilha, muito bom. E você fica atento aí, de repente, né, o projeto vai passar aí pela sua cidade, ou então você está aqui em Natal, próximo dia 15, né? 15 de setembro, 26. né? Quem tá no Seridó, dia 15 de setembro a gente começa a estreia, e aqui em Natal, dia 26 de setembro, lá no Teatro Alberto Maranhão. Maravilha, anotem as datas, sigam lá o @Movidos Dança no Instagram, para que você fique sabendo aí dos dados de tudo que está acontecendo e contemplem também a nossa cultura. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tatiane Fernandes, produtora cultural, participando e fechando muito bem aqui o nosso programa de hoje, viu, Edivan Martins?